Bom dia a todos vocês. Nossa segunda aula de História já na 10ª semana remota de estudo à distância. Iniciar fazendo a correção, da atividade que foi passada para casa ontem. Teríamos que ler aí esse texto, muito fácil nessas perguntas. Esse historiador aí, Berta Ribeiro. O nome não deixa claro se é um homem ou uma mulher. Berta Ribeiro, escritor ou a escritura. Diz assim o texto: ao desembarcar em Porto Seguro, depararam os marujos marinheiros de Cabral com homens pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. É um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. Quem foi mesmo Pero Vaz de Caminha? Siqueira, Melody, Acioli, Hanalu? O escrivão. Ele mandava as cartas pro rei, né? Agora veja bem, não era uma viagem de Portugal para cá? Deixa eu ver se a gente ainda tem um mapa aqui. Tem não. Mas uma viagem lá atravessando o Atlântico, da Europa para cá, durava no mínimo ali, aliás, no máximo 3 meses. Então não quer dizer que a cada dia ele escrevia e mandava lá para Portugal, não tinha como, né? Depois que eles chegaram em terra firme, é que ele deu um jeito lá de um navio voltando, levar essas cartas, essas informações. Mas como ele sabia que ia voltar, e que futuramente as futuras gerações precisariam saber desse encontro, o que ficou conhecido na história como descobrimento do Brasil, ele ia cada dia ali fazendo essas anotações. Muito bem, Siqueira. Não sabia o almirante se a nova terra descoberta era a costa da África ou da Índia. Tem os dois, meu filho. Pedro Álvares Cabral não sabia ali se era a costa da África ou da Índia. Como é, Lu, que tu dissesse? Nenhum dos dois. Se era uma ilha ou terra firme, porque eles viram ali a faixa, o litoral da Bahia, onde eles aportaram, né? Chegaram com os navios. Mas não sabiam, não tinham noção da extensão de terra que era o Brasil, um país, como se diz ainda hoje, de dimensões tamanho continental. Cabral consultou seus homens mais experimentados, veteranos de viagens ao Oriente, e nada souberam dizer. Evidentemente não eram negros, indianos também não pareciam ser. Ainda assim ficou pelo tempo afora o nome de índios. E aí vem as perguntinhas que eu tenho certeza que todos vocês acertaram. Por que os moradores dessas terras foram chamados de índios? Pois eram pessoas que tinham chegado às Índias. Pensavam ter chegado às Índias, certo, Lu? Combate aí com a resposta da Jordana, né? Tá. E a origem da denominação índios, quem foi que deu esse nome a eles? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que foi o primeiro europeu a chegar, né? Em navios italianos, certo? Ou errado? Foi Errado, espanhóis. Muito bem, meninas. Espanhóis. Liga teu microfone aí, Acioli, para tu participar também, comentar, responder, que eu sei que tu acertou também. Então, feita aí a correção, para não cochilar, porque Lu pulou agora da cama, tá abrindo a boca ali. Vamos aí na página 48, diferentes povos, diferentes costumes. É outra coisa aí também que é evidente, né, gente? Eram europeus nativos aqui do novo continente, batizado posteriormente de América. Claro que eram diferentes povos, é evidente que eram diferentes costumes, culturas totalmente diferentes. Povos nômades, como a gente já comentou na aula passada, inclusive no vídeo aula de ontem, a gente relembrou um pouquinho aquele povoamento, né, da América, aquelas duas teorias dos mongoloides, os antepassados dos indígenas, e os negroides, o povo lá de Luzia, o crânio achado em Minas Gerais, no sítio histórico de Lagoa Santa, saudades mútuas. Então, aos poucos, os povos nativos iam aí caçando, coletando, comiam mel, formigas, ovos de tartaruga, não utilizavam sal nem açúcar, ou seja, não tinham problema nem de pressão nem de diabetes, né? Com certeza, talvez até um gafanhoto lá que está no sul do país, eles aproveitariam, né? Sobre os povos tupinambás, lá na página 49, haviam povos agricultores, além desses povos nômades, os tupinambás eram sedentários, praticavam agricultura.
plantavam milho, feijão, abóbora, mandioca. E olha que coisa interessante aí na segunda linha. Não era comum haver o acúmulo. Por que eles não acumulavam? Não guardavam cestas básicas em despensas, que nem o povo no início da pandemia, que foi correndo aos supermercados, malotes e pacotes até de papel higiênico comprando. Por que os indígenas não acumulavam? Em Siqueira e os demais. Melo, de Acioli. Por que, Jordana? Porque eles não iam comer? Não, vejam, eles comiam, mas a questão é, por que eles não acumulavam assim para vários dias, várias semanas, deixavam comida acumulada, estocada para meses, por exemplo? Por que não? Pra não estragar alguma coisa. Tanto para não estragar, como também porque tudo que eles precisavam se alimentar, sobreviver, eles encontravam aonde? Na floresta. Na floresta. Então era só sair da oca da casa, né? Tava ali na porta de casa um pé de jaca, um pé de maçã, um pé de acerola para fazer um suco. Tava tudo à disposição ali, não precisava acumular. A natureza sempre fornecia a cada dia, né? Era um paraíso, Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E vejam, assim, a terceira linha, ó. Assim, a agricultura praticada por eles ocupava geralmente poucas extensões de terra, o que não causava danos ao meio ambiente. Não havia propriedade privada de terras, é outra coisa interessante. Não tinha aquela coisa, sua oca está invadindo o espaço da minha. A terra era de todos, né? As quais eram ocupadas temporariamente até o esgotamento da flora e da fauna local. Quando em determinado local esgotava-se os recursos naturais, eles se deslocavam para outras regiões. E assim caracterizavam os tupinambás como seminômades. Os lugares próximos. Agora ligue o microfone que eu vou fazer essa pergunta a vocês. Da última linha aí. Os lugares próximos a rios eram os preferidos para o estabelecimento dos grupos indígenas. Por quê? Porque lá também tinha, além de plantar, por lá perto. Tinha a terra, né? A terra. E por que eles preferiam ali próximo de rios? Porque tinha os peixes para eles comerem. Poderia fornecer também um outro cardápio, né, de peixes. E também a importância e a necessidade da água para a sobrevivência, né? Tomar um banho, lavar os alimentos, os utensílios que com certeza eles usavam algumas tigelas, vasilhas, tanto na higienização quanto também na sobrevivência, precisavam também se hidratar, né? Então, os lugares preferidos, como os povos da antiguidade que a gente estudou no sexto ano, os mesopotâmicos, os egípcios, ao redor do rio Nilo, os mesopotâmicos ao redor dos rios Tigre e Eufrates, os hebreus ao redor do rio Jordão. As sociedades antigas se instalavam à beira dos rios. Alguém lê esse segundo parágrafo? Era comum mais alto? Pau ímpar, alguém? Eu. Que chegou agora, vai, Luísa. Era comum, após certo tempo de estabelecimento em uma região, as comunidades de agricultores se tornarem maiores. Esse aumento populacional poderia gerar diferentes grupos no interior das comunidades. Assim, alguns homens, geralmente os considerados mais sábios e valentes, acabavam assumindo a liderança das aldeias e decidiam sobre os conflitos internos, se houvesse a respeito de guerras com grupos rivais. Isso, aí vai surgindo as figuras de lideranças, como o cacique, que é um líder político na tribo, o pajé, que é o líder religioso. Aos poucos essas sociedades vão se organizando. Algumas delas chegaram a ter 10 mil indígenas e boa maioria ainda hoje, né, estão ali no norte do país. Nós temos também no Nordeste, Pernambuco, na cidade ali de Águas Belas temos os funiôs, temos em Pesqueira também povos indígenas, mas a maioria, a maior concentração e ainda onde eles vivem de maneira ainda muito primitiva, morando naquelas casas ainda, vestindo-se ainda com penas, você encontra isso mais ali no norte do país. Poderia ocorrer, veja esse próximo parágrafo, que é o último acima dessa janelinha azul. Poderia ocorrer a poligamia, sabem o que é isso? Não. Ou seja, o mesmo homem indígena ele poderia ter mais de uma esposa, casar com mais de uma indígena ali. As tarefas eram normalmente divididas pelo gênero, homens faziam uma coisa, mulheres outras, também
de acordo com a idade. Aos homens dedicavam-se à caça, pesca, derrubada da mata. Eles precisavam de alguma madeira, né, para fazerem fogueiras, prepararem os alimentos, construir suas moradias, preparação da terra para o cultivo de alimentos, construção de habitações, como dissemos, e também fabricação de canoas e armas. Não esqueçamos que também os rios no interior do país eram lugares de trajeto de navegação, trajeto de deslocação desses povos. Mulheres, por sua vez, ficavam ali responsáveis por semear, plantar, colher produtos agrícolas, além de coletar frutas silvestres e mariscos, ou seja, frutos do mar. Agora, olha que interessante, essa janelinha aí rosa vai dizer para a gente que a mulher lá dos indígenas, elas não tinham assim uma função meramente doméstica, havia também mulheres guerreiras. Alguém lê para a gente aí essa janelinha rosa? Mais alto. Jordana, Arthur Siqueira, Duda, Melo de Acioli, alguém? Têm sido criticadas, como a que afirma que nas sociedades caçadoras e coletoras há necessariamente uma divisão de tarefas por sexo, ou seja, o homem é caçador e a mulher é quem faz a coleta. Por isso, o homem é hierarquicamente superior à mulher. Essa imagem contradiz os resultados de estudos, tanto de comunidades indígenas vivas como do passado, que mostram que em muitas delas as mulheres cabiam múltiplas funções, e não só as chamadas domésticas. Elas revelam a existência de grupos indígenas em que a posição da mulher é proeminente. Basta lembrar que, quando chegaram ao Amazonas, os colonizadores encontraram mulheres guerreiras que chefiavam suas tribos e, por isso, deram a elas o nome de místicas lutadoras antigas, Amazonas. Valeu, Duda. Deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês das Amazonas, que eu botei aqui no 6º ano, mas era para vocês. Vocês veem aí na tela de vocês as Amazonas, que eram essas místicas guerreiras da Grécia que os gregos acreditavam dominar, chefiar e vigiar as matas lá na Grécia. Então, não é à toa que essa região do norte do nosso país tem esse nome de Amazonas. Porque aos europeus, os portugueses encontrarem ali mulheres, que como Duda leu, não eram apenas mulheres que tinham um papel assim de anonimato, um papel passivo de só cuidar da casa, só cuidar da família, tinham assim mulheres guerreiras. E aí os portugueses cuidaram logo de comparar essas mulheres guerreiras às Amazonas guerreiras lá da Grécia. Então essa palavrinha Amazonas, que terminou pegando para o nome da região, onde boa parte, grande número de aldeias indígenas estão até hoje, vem dessa ligação aí das mulheres indígenas guerreiras comparadas às guerreiras da Grécia, as Amazonas. Voltando lá, vamos responder agora as perguntinhas, né? Letra A. Você já encontrou aí possibilidades de a gente encontrar essas respostas. Que tipos de atividades tradicionalmente atribuídas aos homens eram praticadas pelas mulheres indígenas? Chefiar. Chefiar, isso, serem guerreiras das tribos. Que geralmente, tradicionalmente, só pensava que eram os homens que faziam. Também havia mulheres que faziam isso, guerreiras e chefiavam tribos. Letra B. Que fator possibilita a renovação do conhecimento histórico e a descoberta de outras versões para uma mesma história? Como é que essa história é recontada? A partir de quê? Quarta linha. A partir de novos o quê? Estudos. Novos estudos, novas pesquisas. Vai refazendo, recontando a história, reelaborando aquilo que a gente pensava como era. E aí a letra C agora a gente vai ser sobre, vai ter que usar um pouquinho a imaginação da gente, ou a dedução, melhor dizendo. No caso do estudo sobre esses grupos indígenas brasileiros, que áreas do conhecimento têm um papel importante no avanço do conhecimento histórico? Ou seja, quais são as áreas, quais são as ciências que podem ajudar a recontar a história?
Os arqueólogos? Arqueólogos que vão ali pesquisar, talvez encontrar um Paleontólogos. fóssil. Oi? Os paleontólogos. Paleontólogos. Boa, né? A diferença aí, muito bem, Siqueira. Arqueólogos, eles vão estudar, escavar todo o vestígio antigo, toda fonte histórica. Quando acontece de encontrarem um fóssil, aí entregam lá para o paleontólogo, que vai datar, ver de quantos mil anos atrás é, descobrir se era um fóssil masculino, feminino. Toda essa pesquisa restrita aos fósseis é de parte do paleontólogo. Muito bem, Siqueira. Então, são duas ciências que ajudam a recontar o passado. A arqueologia, a paleontologia. Muito bem. Teriam alguma pergunta sobre essa nossa conversa, nossa curta conversa de hoje? Não. Como dissemos, não podemos muito avançar, porque estamos no último capítulo e, pelo que eu estou vendo aqui, só restam 3 páginas para a gente concluir. Para casa, vocês vão responder essa página 50. E aí, prestem atenção. Vocês vão tentar tirar e mandar lá no Classroom uma foto na horizontal, pegando só a parte de cima lá. Você faz história. Então, é uma pergunta também que vocês não vão encontrar a resposta no livro. Vocês vão pensar, deduzir, botar a imaginação aí para fluir. Os impactos, o que causou essa presença dos portugueses aqui nas terras que seriam o Brasil, qual foi o impacto que isso causou na organização do trabalho indígena. Então, você vai dizer como era e o que mudou, como ficou depois da chegada dos portugueses. Talvez a imagem de abertura do capítulo, ele pede para a gente olhar lá, ajude a gente a responder. Vocês, Jordana, Duda, que são mais próximas de Letícia Oliveira, perguntem a ela o que está acontecendo. Ela só tem mando, já faz umas 2 semanas que ela só tem mando uma das 2 atividades de casa, só manda uma. Aí eu lembro, ela manda atrasada. Mas a semana passada eu cansei, não vou lembrar mais não. Vejam aí por que ela não, perguntem ela lá no Zap, por que ela não está vindo para a aula, ou só está mandando uma tarefinha, feito Dona Isadora Cioli, que está aqui. Então, gente, vocês não teriam nenhuma pergunta não, podemos encerrar. Na hora de responder, e se surgir qualquer dúvida, podem perguntar lá no privado. Um bom restante de terça-feira para vocês. Até próxima semana. Vocês têm aula de que agora?